Olá, bom dia! Bom, tô aqui então para continuar aquele vídeo que eu tinha feito sobre os livros, enfim, que eu tinha li na vida, que eu achei importante, enfim, são os que eu achei os mais bacanas até hoje, né? Lógico que eu continuo lendo livros e, sei lá, eu só vou acrescentar coisas a essa minha lista, mas enfim, eu vou continuar aquele outro vídeo. Eu tinha separado uma lista gigante, né, uma pilha gigantesca de livros, e não consegui mostrar nem a metade naquele primeiro vídeo, então vamos continuar. Tá, o primeiro que eu vou pegar aqui é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. É sobre uma mulher casada que tem uma vidinha muito perfeita. A preocupação da vida dela é fazer festas para os amigos. E são festas chatas, os amigos são chatos. E aí um dia ela se pega vivendo aquilo e fala, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí ela tenta mudar um pouco isso. É uma coisa meio deprimente e tal, porque ela não sabe como mudar, ela não sabe como ser diferente. Enfim, acontecem milhões de coisas no livro e é um livro super pequenininho, fininho. Este livro aqui é o pano de fundo daquele outro livro que se chama As Horas, que virou um filme. Inclusive a Nicole Kidman faz o papel da Virginia Woolf. E a Virginia Woolf se matou de um jeito horrível, né? E mostra no filme, enfim. Muito legal esse livrinho aqui. É uma leitura que vai rapidinho, assim, porque você quer saber o que acontece depois. E Virginia Woolf é uma das melhores escritoras, sem dúvida. Tá, próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é uma bobagem, mas a delícia de ler, que é esse livro aqui do Zeca Camargo, olha ele aqui, que chama de Aha, Are You Too? Então, o que ele fez aqui? Ele fez um apanhado de todas as entrevistas que ele fez com bandas e cantores, enfim. E desde a época da MTV até a época do Fantástico, ele colocou em ordem alfabética, não cronológica, né, de A a U, né, enfim. E aí ele fala sobre a impressão dele, das pessoas, né, que ele entrevistou, como foi, ele conta como foi, como ele estava se sentindo antes de conhecer essas pessoas, enfim. Tá tudo aqui, ó, vou dar uma folhada para vocês verem. O livro, ele tem a diagramação desse livro, a forma como ele foi editada, é uma delícia de ser lido. E você pode ler sobre uma entrevistinha por dia. Tem as perguntas principais, as respostas. Quando é uma banda que a gente talvez não conheça muito bem, ele põe a capinha do disco mais famoso. Aí, olha só, se você tiver que ouvir uma música, ouça. Então, para cada entrevista, ele tem uma seçãozinha dessa, onde ele indica ou um disco inteiro, ou algumas músicas da banda. No caso aqui, é uma música a mais importante, enfim. Mas é isso. É muito legal. E tem entrevista aqui de tudo. Ó, deixa eu abrir aqui no índice. Isso aqui é muito legal. Pra quem cresceu assistindo MTV que nem isso aqui é sensacional. Então ele entrevistou Alanis Morissette, Coldplay, Donna Summer, Elton John, que mais? Green Day, Hole, Keith Richards, né? R.E.M., enfim, tá tudo aqui. E tem os nacionais também, Renato Russo, que é uma entrevista super importante dele, que virou até DVD, enfim, eu tenho aqui em cada lugar meu DVD. Muito legal esse livrinho, gente. Aí, que mais? Bom, eu tenho 3 aqui que estão representando séries. Todas as 3 séries, essas 3 séries aqui são sobre o meu assunto favorito, que é A Lenda do Rei Arthur. Enfim. Esses 2 eu não vou falar muito sobre eles, porque eu fiz um videozinho no fim do ano passado em que eu reli esses livros e aí tá aí na minha listinha, dê uma olhada se vocês se interessarem. Esse aqui é o último livro, que é o que encerra a saga do único e eterno rei. Não gosto mais de falar saga, porque saga lembra Crepúsculo, e Crepúsculo é outro nível e um nível ruim de coisas pra se ler. Enfim, mas esse aqui encerra, enfim, a grande história, né, do único e eterno rei, escrita pelo T.H. White. As Brumas de Avalon, que são, assim, o meu livro, talvez, o melhor que eu já li na vida. E vira e mexe eu releio. Sem palavras. Assisti lá outro videozinho que eu falei bastante sobre esses livros aqui. E o novidade, né, que eu não tinha relido no ano passado, vamos ver se eu releio esse ano, que é uma trilogia do Bernard Cornwell. Esse aqui é o primeiro, é O Rei do Inverno. Os livros, o título da trilogia é As Crônicas de Arthur.
isso aqui que aconteceu. Não faz muito tempo encontraram lá na Inglaterra um túmulo que eles acham que é do rei Arthur. O rei Arthur é uma lenda, né? Não se sabe se a pessoa existiu ou não, e foi aquela coisa, né? Que foi de boca a boca e a história só foi crescendo, né? Mas realmente não se sabe se ele realmente existiu. E aí encontraram um túmulo que acham que é dele, né? Então cavaram lá, encontraram pela armadura, enfim, pelos restos que encontraram, tudo leva a crer que é dessa época aqui em que ele existiu. Idade das Trevas, né? E aí cavaram mais um pouquinho e acharam o esqueleto de uma mulher ruiva, muito alta, que deve ser a Guinevere. Então esse cara aqui, esse Bernard Cornwell, ele só escreve romances, como é que se diz? Romances históricos, né? E tudo tem a ver com a história antiga da Grã-Bretanha. Ele fez uma pesquisa a fundo e, assim, é uma história do rei Arthur baseada em coisas reais. Então, ele vai contar sobre as batalhas que realmente existiram, que são históricas, enfim. Mas o personagem em si, o rei Arthur... o rei Arthur não é o narrador do livro. O narrador é um carinha que trabalha com o rei Arthur, enfim. É muito legal. E esse meu aqui foi a primeira edição. Se você for comprar agora, ele tá numa capa simples. Esse meu aqui tinha uma jacket, né? A capinha mesmo dele era essa aqui. Fico com dó quando as pessoas relançam livros e relançam em edições feias. Mas enfim, sensacional. Aí, continuando, os melhores livros do mundo. Tem esse aqui que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O que eu li mesmo é uma capa bem antigona, com uma carta de tarô aqui na frente, que é da minha tia, um livro super velho, acho que é a primeira edição que saiu aqui. Mas esse aqui eu comprei, ele é edição de aniversário, então ele tá numa edição super bonita, imitando hardcover. Não é hardcover isso aqui, é um papelão mais grosso, folha amarelinha, letra maior, mais espaçado. Eu adoro Gabriel Garcia Marques, mas esse livro aqui me marcou. Pra mim é o melhor livro dele. Como o próprio nome diz, ele conta a história de 100 anos de uma família. Então fala das diferentes gerações, fala de cada um dos personagens, as histórias se misturam. Então é uma leitura difícil. Você tem que ler esse livro aqui, sabe? E não é por capítulo, o que vai dificultar você fazer algumas pausas, né? Tem aquele espaçamento maiorzinho, assim, entre um parágrafo e outro, quando acaba, assim, uma ideia, quando ele vai passar para a próxima, mas realmente não é por capítulo, e é um livro que você precisa ler. É como Saramago, sabe? Esse aqui, você tem que ler daquele jeito, você tem que arrumar um sistema para parar num dia e continuar no próximo. Mas a história é maravilhosa, e assim, é uma família, assim, que não são ricos, mas eles vivem muito bem. E aí um dia o pai dessa família conhece um cigano e tudo muda a partir desse encontro, né, com esse cigano. E o cigano reaparece no fim do livro. Existe um grande mistério, né, na família. É muito legal. A maioria dos personagens masculinos se chama José Arcádio, o que vai dificultar, você não vai saber de qual José Arcádio eles estão falando. Mas vale muito, é engraçado, é bem humorado, é muito legal isso aqui, gente. Vale a pena ler. Aí, o que mais? Eu separei também As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Eu falei no outro vídeo que eu tô recuperando os livros que eu tinha lido em biblioteca e tal, que eu acho que vale a pena ter em casa. Esse aqui é um dos que eu comprei. Eu comprei novinho na Livraria Cultura. É uma edição super bonita também, com a página amarelada, enfim. Todos os livros da Lígia Fagundes Telles estão mais ou menos com essa carinha aqui, né, com capinha desse jeito. Eu comprei dois, comprei esse aqui e comprei um de contos, que eu não me lembro o nome agora, depois do Bale Verde, uma coisa assim. Que é uma coletânea de contos excelentes dela, né. Esse aqui, então, é um romance, como o nome diz, As Meninas. É a história de 3 amigas que estão na época da faculdade, enfim, e elas moram como se fosse numa república. Elas alugam um quarto, na verdade, que é meio que dentro de um convento, uma coisa assim, enfim. As vizinhas são freiras e cada uma delas tem uma personalidade diferente, enfim, acontece uma grande merda com uma delas e as outras duas precisam resolver, e enfim. Aí o próximo que eu separei foi o A Sangue Frio, do Truman Capote. Esse livro aqui eu emprestei pra alguém e eu não lembro pra quem, e ele sumiu, eu entrei em desespero e eu comprei outro. Portanto, se você está com o meu A Sangue Frio, fica com ele. Porque eu já comprei outro pra mim. E leia de novo, porque esse livro é sensacional. Nossa, ele tá novinho, adoro o cheiro de livro novo, gente. Vocês não gostam?
Enfim, é O A Sangue Frio. O Truman Capote, que é um dos meus escritores preferidos, gosto muito dele. Ele, um belo dia, estava lendo o jornal e ele viu a notícia de um super assassinato que aconteceu no Kansas. E aí ele resolveu ir até lá. Ele ficou tocado por algum motivo com essa história, porque, enfim, era uma história como todas as outras de jornal, de assassinato, enfim. Mas ele resolve, não se sabe por que exatamente, ir até lá. E ele, não digo assim que ele ajude na investigação, mas ele fica ali convivendo com os policiais que estão investigando o caso, com os investigadores, enfim. E ele vai recolhendo informações sobre o assassinato e ele cria dessa forma o tal do jornalismo literário. É isso? Uma coisa assim, ele criou lá uma forma, né, de você pegar uma notícia e transformar num relato com começo, meio e fim, enfim. E ele vai seguindo, né, o desenrolar do caso, porque no começo eles não fazem a menor ideia de quem é o assassino, e ele vai mostrando. E o início do livro é maravilhoso, assim, dura, sei lá, as primeiras 100 páginas, é ele contando as últimas horas da família, porque ele vai entrevistando todos os vizinhos, enfim. É legal você ver também o filme que foi feito contando a história de como esse livro foi escrito, que é o... chama Capote mesmo, Capote, com aquele Philip Seymour Hoffman. Ele ganhou o Oscar de melhor ator fazendo o papel do Capote. E, enfim, é um complemento. Eu acredito que você deva ler o livro primeiro e depois ver aquele filme, né, pra você ver como foi feito. Aquele filme, na verdade, é baseado numa parte da biografia do Capote, que eu tenho aqui em casa, mas eu não li ainda. Que, enfim, isso aqui foi o início foi o Rising and Fall do Capote, né? Depois que ele terminou de escrever esse livro, as coisas nunca mais foram as mesmas. Assim, o problema, eu não sei dizer se é realmente um problema, mas assim, o principal desse livro aqui é que ele humaniza tanto os assassinos que você... é uma coisa meio perigosa de se fazer, né? Humanizar tanto assim o vilão da história, ainda mais os assassinos que mataram uma família inteira pra roubar, e só depois que mataram todo mundo perceberam que não tinha dinheiro nenhum dentro da casa. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então ele humaniza demais os assassinos, e chega uma hora em que você começa a entender os assassinos. Você fala, nossa, é por isso, né? E é uma coisa meio, né, assustador quando você se pega, né, tendo tanta simpatia com os assassinos, né? Principalmente o assassinato a sangue frio. Aqui tem a fotinha dos assassinos na parte de trás. Essa é a família que foi assassinada. Esses dois são os assassinos. São 2 filmes que foram feitos na mesma época por companhias diferentes, né, contando a mesma história. Então tem esse, depois eu vou colocar aqui embaixo o nome do outro. O outro chama Infamous em inglês, mas em português eu não sei como é que ficou. E assim, é a mesma coisa, só que o Capote tá muito sombrio nesse filme do Philip Seymour. É o que eu mais gosto. É um filme sombrio, pesado, né? Porque acho que a história pede isso. O outro já é um filme mais alegrinho, assim, já mostra mais a coisa de festinhas que ele fazia o tempo todo. Ele era muito amigo da Marilyn Monroe e de todo aquele pessoal de Hollywood famoso da época lá, dos anos 50. Enfim, muito legal. Aí, por fim, eu vou mostrar o Reparação, do Ian McEwan. Tem um filme chamado Desejo de Reparação, se eu não me engano. Gente, esse livro aqui também eu tive que comprar de novo porque eu não lembro pra quem eu emprestei, tá? Então ele tá aqui. Se eu te emprestei, beleza, meu, fica com o livro, tá? Que o livro é excelente. O Ian McEwan, eu não sei se foi de propósito, eu não fiz pesquisa nem nada, mas ele escreve como se ele fosse a Jane Austen, esse livro aqui. Tá, assim, o jeito que ele constrói a história, enfim, a época que ele escolheu pra falar pra contar essa história, enfim, tudo lembra um pouquinho de Jane Austen. Lógico que isso aqui foi escrito, a história se passa na época da Primeira Guerra Mundial, então lógico, né, Jane Austen morreu muito antes disso, mas é como se ela tivesse, sabe, continuado e escrito um livro sobre a guerra, sabe, então enfim. Não sei se tem a ver, tá? Mas a impressão que eu tenho lendo esse livro é que poderia facilmente ter sido escrito pela Jane Austen. O pessoal que leu depois me fala se vocês concordam comigo ou não, se eu tô falando merda, né? Enfim. O que tem nesse livro aqui? É a história de... São 2 irmãs, uma bem pequenininha, de uns 10 anos, e uma bem mais velha. E elas se dão bem e tudo, e essa irmã mais velha tem um namorado que é, assim, é uma família muito rica. E o namorado é meio pobrinho, se não me engano, ele trabalha pra família. E a menininha é meio que apaixonada pelo cara. E aí um dia ela vê, quer dizer, ela acha que ela vê
Na verdade, o que aconteceu foi que os dois estavam brincando e aí o cara empurrou a menina na piscina. E ele foi buscá-la de volta e acabou caindo também. Então, uma coisinha assim bem boba que aconteceu. Mas a menina só vê o final disso e ela fica achando que eles fizeram alguma coisa, enfim. E ela conta pros pais. E aí vira um inferno, né? Porque os pais chamam a polícia, o cara vai preso, a menina, enfim, fica desesperada, né? A irmã mais velha, né? Fica desesperada. E aí o que acontece é que o cara, por ser pobrinho, ele tem uma mãe só, e é uma mãe muito pobrinha também. Enfim, é uma desgraça a vida do cara. O único jeito dele sair da cadeia é ele indo pra guerra. E ele se alista, vai pra guerra. Aí a irmã mais velha descobre, foge de casa, vai virar enfermeira na guerra. E aí que há uma desgraça atrás da outra que acontece com os dois, tudo por culpa da menina idiota, né? E aí a menina passa um tempo, ela começa a procurar os dois, ela quer pedir perdão, enfim, quer reparar, né, o dano de alguma forma. Mas aí é tarde demais, assim, já aconteceram coisas terríveis, muito, muito terríveis, que eu não vou contar porque você precisa ler o livro. E assim, a coisa da reparação é porque ela escreve esse livro, né, mas contando uma história muito bonita sobre os dois. Não contando o que realmente aconteceu, você só fica sabendo o que realmente aconteceu no final. É muito bonito esse livro, é de chorar no final, assim, enfim. E a escrita é muito boa, você não quer largar esse livro de jeito nenhum. Acho que eu li em 2 dias isso aqui, é um livro bem gordinho, umas 500 páginas mais ou menos. 500? Não, 450. Uma grande diferença. Enfim, bom, gente, só falei de livros excelentes aqui, ainda vou precisar continuar porque já estourou pra caramba o tempo aqui, acho que já deu uns 14 minutos, I'm so sorry, ficou longo de novo, eu devo voltar na semana que vem pra terminar, porque agora faltam poucos aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, beijo pra todo mundo, boas leituras, até semana que vem.